vamos lá, vamos começar a nossa nova temporada do podcast Papa Milanesa. Meu parceiro Felipe, satisfação estar de volta contigo aqui. O cara está maior do que o que era antes. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu estou ao lado dessa pessoa, primeiro um amigo de infância, uma pessoa que eu tenho a maior estima, respeito, amizade. Sempre quando eu vou fazer alguma colocação a respeito do Asa, eu tenho que lembrar que o Rogério está no grupo, o Rogério está na diretoria. Rogério Siqueira, ele que é empresário da Cachaça Brejo dos Bois, ele que é empresário das lojas Hering, né, que tem essa moda maravilhosa, e que é também 8 vezes campeão brasileiro de pôquer, 2 vezes campeão mundial, cara que já esteve jogando aí ao lado de Ronaldinho, Fenômeno, ao lado de Neymar, e ao lado de tantas e tantas outras personalidades do pôquer. E também que, graças a Deus, é o cara da Rápido InfoShop também, e é filho de Arapiraca, filho dessa terra, e a gente tem uma alegria muito grande de lhe receber. Rogério, muito boa noite, obrigado por aceitar o convite, e seja muito bem-vindo. Boa noite, Wendel, boa noite, Felipe, boa noite a todos os telespectadores aí, e vamos ao Papa Milanesa, Papa Milanesa. Nova temporada, quero te parabenizar, eu sou um telespectador seu, eu curto muito os seus programas e estou aqui para participar dessa nova temporada. Muito bem, nova temporada. Eu vou primeiro canalizar, eu sei que o Felipe vai fazer algumas respostas a respeito do pôquer, mas antes eu quero canalizar aquilo que a Arapiraca toda está falando, aquilo que a Arapiraca toda está na expectativa da nova eleição, a respeito do novo biênio ou triênio? Biênio da diretoria do Asa de Arapiraca. Você já vinha compondo a diretoria, já vinha sendo um nome de muito respaldo, porque a Arapiraca todo lhe conhece, sabe da seriedade com que você administra suas empresas, e não seria diferente à frente do Asa de Arapiraca. Uma pergunta que a Arapiraca toda quer saber: Rogério Siqueira será o presidente do Asa de Arapiraca? Wendel, eu nunca tive como pretensão um dia ser presidente do Asa, né? Mas depois de todo o envolvimento, depois de toda a situação, depois de toda a dedicação, eu sou um cara que eu sou movido a desafios, e quanto mais falam que é difícil, que não dá, ou até mesmo que é impossível, eu tenho como uma filosofia de vida que o impossível geralmente é aquilo que nunca foi tentado, né? Só que, com muitas experiências vividas que eu passei pelo Asa, eu pude sentir na pele durante esse ano que sem uma sustentabilidade financeira não tem como. Ninguém consegue. Ninguém consegue, porque a necessidade imediata do Asa, não adianta dizer, porque tem dinheiro, porque isso, porque aquilo, porque cansa. Eu estive junto com essa direção agora desde abril que eu estou lá, e são muitas necessidades imediatas. O Asa se paga, o Asa não precisa do dinheiro de ninguém, mas o Asa precisa de um laço, de uma sustentabilidade financeira para o imediatismo. É aquilo, o Asa é uma empresa, e os funcionários da empresa eles precisam receber em dias. Então, ele não pode esperar, vai chegar um dinheiro de um patrocinador, tem uma emenda que está para chegar, está para sair. Então, essa sustentabilidade financeira que fez com que os últimos 9 presidentes não terminassem uma gestão. A gestão, se você olhar um pouquinho para trás, os últimos 9 não terminaram, porque não tem fôlego. E isso aconteceria com a nossa gestão agora, porque quando eu cheguei, as pessoas que estavam colocando o dinheiro, que tem que colocar, porque não tem varinha mágica, já estavam sem fôlego. Eu cheguei ali com fôlego, com todo o gás, mas meu fôlego, quando acabou a temporada, já não existia mais. E eu fui à imprensa e falei, o Asa precisa de um grupo que dê sustentabilidade financeira, porque não foi só eu, não foi só o Igor, não foi só o Cláudio, não foi só o Sullivan, não foi só o Cledson. Todos que passaram cansa de colocar, e tem que esperar, porque a gente coloca uma vez, a gente coloca 2, a gente coloca 3, e o montante ele vai ficando muito grande. Óbvio que a gente faz um empréstimo de uma forma legal, que depois tem como retirar. É como eu falei agora há pouco, o Asa se paga, só que é a médio e longo prazo. Então, quando eu falei isso, isso é respondendo a tua pergunta, certo. O Rogério é candidato, não é? E eu saí para buscar esse grupo de sustentabilidade financeira. E fui atrás daquelas pessoas que eu sei que pode, eu sei que chega junto, e inclusive políticos também.
e empresários da cidade. E muitos foram aceitando e aderindo. Só que quando a gente juntou o grupo, disseram: Rogério, você trouxe a gente está aqui para ajudar, agora a gente põe o valor que for, não tem limite. Agora você precisa ser o presidente. Aí eu digo: olha, mas a gente tem um grupo, a gente tem um grupo e eu vou levar essa proposta para o grupo, né? Que o grupo que estava à frente do ASA era o Igor como presidente, que nós entrevistamos, eu como diretor do futebol, foi o último, o Sullivan do Sushi Mania, o Cláudio, que é da Lumens, sim, o Cleidson, que é empresário do segmento de ferragens, representante comercial, e o Clédson. E eu levei essa proposta para o grupo, né? Inclusive para o Igor escolher qualquer das vice-presidências que ele quisesse, ou até mesmo presidente do conselho, que está junto, porque ninguém faz sozinho. Ninguém faz sozinho, nem eu faço sozinho, nem o Igor faz sozinho, nem ninguém consegue fazer o ASA sozinho. Então, certo. O ASA precisa, primeiro, de uma sustentabilidade financeira, porque eu trouxe todos esses amigos para essa responsabilidade, que a grande maioria dele, nem da diretoria, vai precisar. Eles são apenas da sustentabilidade financeira. Foi quando o Igor se posicionou da forma que, se não fosse para ser presidente executivo, ele preferia tocar a vida dele. Né? Eu não concordei, mas aceitei. Né? Eu respeito a decisão opinião foi dele, única e exclusivamente dele. Inclusive, a eleição ainda é sexta-feira à noite, dia 7. Amanhã. E a hora que ele quiser, ele tem espaço total na diretoria, assim como para compor, não só compor, para trabalhar ativamente, porque o Igor é um cara que ele estava precisando de uma pessoa e eu cheguei junto. Claro. Eu cheguei para somar com ele. Né? E eu sou asa, independente de status, independente de posição, eu sempre fui asa. Nessa altura da vida, isso não faz muita diferença, né? Vou ser presidente. Exatamente. Não, e eu preferia não ser. Para mim era muito mais cômodo da forma que eu estava, né? Mesmo colocando dinheiro quando precisava, coisa parecida, porque ninguém chega enganado no ASA. Né? A gente sabe que o ASA ele tem as dificuldades financeiras. O ASA tem hoje chega sabendo que a terra é batida, né? Um débito de entre 10 e 12 milhões de reais. Ainda está nesse valor. Claro, existe o débito, existem os compromissos mensais que eles não param de acontecer. Certo, mas até porque o ASA manteve alguns contratos, né, de jogadores para permanecer no ano de 2023. Não é isso? Mas não só os contratos, o Wendel, porque para o dia a dia é fácil. O problema não é a folha de pagamento, o problema são os passivos, que não param de vencer e tem que pagar. E a justiça existe ato trabalhista. Vale disso, né? E as pessoas que fizeram acordos, que os acordos precisam ser cumpridos. Porque os acordos, principalmente de causas trabalhistas, quando ele não é cumprido, tem acordo que ele dobra o valor. Então, aquele valor, por exemplo, que seria de R$10 mil, se não cumprir, ele passa a ser 20. Isso é automático e vai acontecendo. E a corda vai apertando o pescoço. E a corda vai apertando o pescoço. E a credibilidade que não tinha outra hora, ela tem voltado. E precisa permanecer. Nós fizemos, durante esses 4, 5 meses que eu estou aí, mais de 25 acordos trabalhistas. Né? Nós conseguimos, para o nosso ato trabalhista, durante esse ano, R$1.200.000 para dentro do ato trabalhista, que era um ato de quase R$7 milhões. Né? Então, tudo isso foi feito e essas coisas não aparecem. Né? Só aparece que as coisas estão funcionando, que a gestão é boa e está tudo bem. E, realmente, a gente que está à frente, a gente está aqui para resolver os problemas mesmo. É para resolver os pepinos mesmo, porque é pepino, mas é prazeroso. É gostoso poder estar reerguendo o gigante que estava apenas adormecido. Rogério, então, reacendeu essa chama da torcida, certo? O torcedor voltou a campo. Nós conseguimos reconquistar a credibilidade no mercado. O torcedor voltou ao campo. Rogério, uma coisa que eu tenho escutado em bocas miúdas na cidade é que em décadas, não se viu a junção de empresários que se disponibilizaram a lhe ajudar como presidente, estando à frente do ASA. Isso é verdade? É verdade, e eu só tenho que agradecer aqui. O torcedor arapiaquense pode sonhar com algo mais? Pode sonhar com muito.
Inclusive, caso a nossa chapa seja aceita, né, eu vou até chapa adiantar única alguns também, nomes. né? Mas a chapa ela pode ser inscrita há poucos minutos do ato, até amanhã, até o dia 7, né, a sexta-feira, às 18 horas. Muito bom. Né, em 9 horas será 19 horas a primeira chamada e 19h30 a segunda chamada. Que vai acontecer amanhã onde? Amanhã lá no Dr. André Chalub, na Procuradoria. Na Procuradoria. Né, Aberto ao público? Aberto ao público, o torcedor pode ir lá, claro. Né, o torcedor, Primeiro que fiquei muito feliz, né? conselheiro. Porque meu irmão, Luciano Milano, jornalista, foi convidado também a compor a diretoria. É também um amigo seu de infância. Sim, um amigo até muito mais próximo do que eu. Muito responsável. Né? Sim, um jornalista muito profissional. E ele vem competente. compor uma nova diretoria chamada E apaixonado pelo Asa também. De comunicação. Nós vamos ter essa diretoria. Mandei os parabéns para ele hoje. Ele não tem vaidade com essas coisas. E eu sei que ele está muito feliz em voltar, né? Voltar a atuar à frente do Asa. Igor Castro também, né? Volta. São nomes que a gente... que a Arapiraca conhece, que a gente conhece, muito que claro, são os caras apaixonados pelo Asa, exato, né? que fique muito claro pessoas sem vaidade. que toda a diretoria permanece. O Cláudio Gouveia permanece, vai ser o vice-presidente financeiro, o Sullivan vai ser o vice-presidente social, que o vice-presidente social vai cuidar também do sócio-torcedor, não vai ficar só com marketing. Né? O Cleidson vai ser o vice-presidente de patrimônio, o Cledson vai ser o nosso CEO, né? Vai ser o diretor administrativo. Né? Então, novas diretorias foram tornadas e outras aquisições. Para você ter uma ideia, o vice-presidente executivo da nossa chapa é o deputado Breno Albuquerque. Aceitou, né, o convite, aceitou esse desafio. Uma força da Assembleia junto do Asa, né? Ele tem sonhos até maiores que o meu. Né? Além da força na Assembleia, tem forças aqui também junto ao prefeito Luciano, sim, né? que também o apoiou. Então, a gente precisa disso. O clube precisa de nomes como o do Breno, que vem para se juntar, né? Entre outros políticos também que têm nos ajudado. Então, eu fico muito feliz em poder estar à frente e coloco meu nome à disposição do clube. Então, esse é o grande intuito, né? Para que nesse biênio 2023-2024 a gente venha galgar todos os títulos que a gente puder, né? Que a gente chega muito forte para disputar desde da seletiva da Copa do Nordeste, que já é em janeiro. Copa do Nordeste já é em janeiro. Né? Aí vem Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, vem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro de Série D e ainda a Alagipe, a Copa Alagipe. É um calendário extenso, o ano todo vai ter trabalho. Todo mundo sabe, a Arapiraca sabe que você é amigo pessoal do Vanderlei Luxemburgo, inclusive que divide também coisas profissionais com ele. Arapiraca pode sonhar com esse nome? Olha, o Vanderlei Luxemburgo, né, ele é um amigo particular meu e você pode ter certeza que tudo que eu aprendi no futebol, eu tenho discutido muito com ele e as decisões que eu tomo... Inclusive, eu tenho na parede da minha casa a camisa do Vasco oficial, autografada, que o Rogério me presenteou junto com ele, que está lá no quadro de vidro na minha sala. Sim. Então, ele participará, sim, das decisões diretamente, né? Vai estar ali me ajudando a diretoria, né? E ele já se colocou à disposição... Mas não pode ser visto como treinador, como nome para treinador, não. Luxemburgo, a gente sabe que ele tem todo uma know-how, né? Um know-how, mas eu não digo que o Asa é pequeno para ele, muito pelo contrário, ele o Asa admira precisa muito, voltar a ser grande, né? Na questão de séries, verdade, a elite, de séries, né? A elite do futebol nacional, né? Então, como já esteve na Série B, né? Não dá para a gente sonhar, mas ele é muito útil, sim, nos bastidores, ele é muito útil na indicação de jogadores, também na indicação de jogadores, já na indicação do próprio técnico, por que não? Muito bem, Felipe, você quer fazer alguma pergunta? Para mim não deixar você curioso. Sem, porque você não fala tanto de futebol quanto eu falo, mas você também fala de coisas que fazem parte, e quando eu falei também que ele é 2 vezes campeão mundial de pôquer e 8 vezes campeão brasileiro de pôquer, isso daí é um currículo que não cabe para qualquer pessoa. E eu sei que isso aguçou a sua curiosidade de alguma maneira. Então, por favor, de futebol, Felipe Costa. Você sabe que eu não gosto muito de futebol. Inclusive, é um desgosto. Se eu der um desgosto ao meu pai,
Foi não ser apaixonado por futebol. Ele pelejou, levava a gente pro Castelão. Ele é cearense, né? Felipe é cearense. Levava pro Castelão pra gente ficar com os meninos lá antes do jogo, aquela coisa toda, mas nunca gostei. Agora, quando você falou do pôquer, eu fiquei interessado porque ser campeão mundial de qualquer coisa que seja... Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, ainda mais de pôquer, que é um jogo complicado, né? O pôquer, eu quero saber de você, é um jogo que depende muito de sorte ou realmente tem uma habilidade por trás? Olha, o pôquer é uma mistura de estatística com psicologia. Jesus. Então, para você entender e jogar pôquer a nível profissional, primeiro, óbvio que quando eu falo de estatística é onde estão as regras. Né? Então, as regras é um jogo jogado com cartas, mas é um jogo de pessoas. Então, na estatística, você conhecendo as regras, a partir daí você vai entender as probabilidades. Então, a gente trabalha no pôquer muito com probabilidades. Então, com essas probabilidades, a gente vai saber, por exemplo, aí eu estou respondendo primeiro quando você fala no quesito sorte. Isso. Eu posso perder uma mão para você, que eu tenho 80% de chance de ganhar, e você 20%. Então, com a sorte, você ganhou aquela mão. Mas você sabia calcular que você só estava com 20% de chance de ganhar aquela mão? Porque o que eu vou apostar naquela mão é que conta, né? Exatamente. Então, muita gente fala, mas um pôquer é um jogo que envolve muito dinheiro, é jogado em cassinos. Isso é puro mito. O pôquer é um esporte. E o esporte mais praticado no mundo. O esporte mais praticado no mundo. E ele não é praticado apenas em cassinos. Aqui no Brasil, existe o Campeonato Brasileiro de Pôquer, existe a etapa do Circuito Mundial de Pôquer. Inclusive, tem uma etapa no próximo mês do Campeonato Brasileiro que vai ser em Gramado. Tem o BSOP Millions, que dá muitos prêmios, que é feito, vai ser em setembro, em novembro, ou em São Paulo, em novembro. Como é que funciona um campeonato? Você começa com uma quantidade de fichas e tem que tirar a ficha de todo mundo? Essa é a melhor pergunta. O pôquer, você paga uma inscrição e participa daquele torneio. Só que uma etapa tem vários torneios. Tem etapa que tem 30 torneios diferentes. Então, vamos lá. Em países diferentes? Não, até mesmo no mesmo local. Por exemplo, nós vamos ter a sexta etapa do Campeonato Brasileiro, que vai ser em Gramado. Lá nessa etapa tem 20 torneios. Então, você paga para entrar no torneio. Vou dar um exemplo. Você paga R$100 para entrar no torneio. Tá? Olha como funciona o pôquer. Que não é esse valor, né? Tem torneio de R$100, tem torneio que você entra com R$1. Aí você vai passando de fases e vai participar de aí vai aumentando os valores, né? Maiores. Mas eu vou te dar um exemplo. Você entra num torneio de R$100. Nesse torneio entrou 1.000 pessoas no torneio de R$100. Apurou R$100 mil. É uma conta fácil de entender e rápida. Desses R$100 mil, 10% fica para a organização, certo, que tem os custos. Sobrou, tinha 100 mil reais, sobrou R$90 mil. Desses R$90 mil, 20% vai para o campeão. Ou seja, o cara que investiu ali R$100, se ele for campeão, ele vai ganhar R$18 mil de prêmio. E se você ficar entre os 10% dos classificados, por exemplo, entrou 1.000 pessoas no torneio, se você ficar entre os 100 qualificados, entrou 1.000 pessoas no torneio, então você fica entre os 10%, ficou entre os 100, no mínimo você dobra o seu capital investido, ou seja, você investiu 100, no mínimo você vai tirar ali R$200. Então, aquelas pessoas que sempre chegam nas retas finais dos torneios, elas sempre são financeiramente lucrativas, são pessoas lucrativas. Então, que acaba o mito, as fichas ela não têm valor monetário. Por exemplo, você pode entrar num torneio de R$100 e receber ali 10 mil fichas. Você não vai pegar as 10 mil fichas e vai para o caixa, eu quero meus R$100 de volta. Então, a ficha não tem valor monetário. E o torneio acaba do jeito que você falou, quando um só tiver com todas as fichas daquele determinado torneio. Certo. Porque tem arbitragem? O pôquer ele tem o dealer, que é o cara que dá as cartas e ele faz com que as regras sejam cumpridas. Então ele seria o árbitro. É do mesmo jeito do cara do cassino.
Que ele vai conduzindo ali, vai passando... É diferente, porque o cara do cassino ali, ele tá para vender ficha, ele tá para pagar na hora que você faz. Então é mais ou menos. Ali é o croupier. E no poker é o dealer. Né? Então tem essa diferença. Explica mais ou menos o que é uma boa mão. Show. Vamos lá. Pode mostrar pra essa câmera aqui. O poker ele é jogado com apenas um baralho, tá? São 52 cartas, tá? Mas o poker ele é muito interessante porque ele vai, a menor carta do poker é o 2, a maior carta do poker é o reis ou é o ás, né? Então, deixa eu só separar aqui todas as cartas para a gente ter uma precisão maior e uma visualização para entender rapidamente. Porque quando a gente assiste no cinema sempre que representa o poker, ele representa com dinheiro, né? Exato. Eu estava até falando antes de começar do Cassino Royale. Assisti um dia desse de novo. São 4 ou 5 filmes do Daniel Craig, que é o último ator que interpretou o James Bond, né? Que são muito bons os filmes. E tem o Cassino Royale, que é o primeiro, se não me engano, dele. E tem uma hora lá que acabam-se as fichas de um dos jogadores. E ele estava com a chave do carro em cima da mesa. Aí ele apostou o carro. Aí a dealer disse, não, você não pode apostar o carro. Aí ele, mas estava na mesa. Existe isso? Está na mesa, tá em jogo? Vamos lá. Isso faz parte do mito do pôquer. Tudo que envolve apostas, às vezes vicia. Né? Qual é o grande vilão hoje da sociedade brasileira? São as apostas esportivas. O pessoal ali que tem a maquininha, que joga no futebol, que joga no basquete, que joga no handebol. Em qualquer coisa você pode jogar hoje. As apostas do UFC, né? As apostas do UFC. Então, o grande vilão da sociedade mundial hoje são as apostas esportivas. Então, aquela aposta que ela vicia, ela não é saudável. Ou seja, se você não consegue se controlar, não consegue brincar com aquela situação, você não pode entrar no jogo. O meu vô, não sei se eu te contei já, Wendel, ele era viciado em um jogo chamado Biriba. Sim. Não, contou não. Biriba é buraco. Isso. É buraco, é um jogo de cartas E ele também. contava as cartas. Mas ele não era viciado. Quando eu falo viciado, Mas eu é vou lhe o dizer cara que ele que era. aposta o que não pode apostar. Ele apostou tudo. Ele apostou, ele tinha dado um Fusca pra minha mãe na época. Tá. Era um Era viciado mesmo. ele era viciado. O Fusca era um carrão na época, né? E a minha mãe tinha se formado em direito e tudo, ele deu esse Fusca pra ela. Aí um dia ele chegou em casa com uma cara meio... Isso a minha mãe conta, né? Ele chegou... Minha filha, o Fusca não é seu mais não. Perdi o Fusca no jogo. Eita. Ele estava lá no jogo, o pessoal roubou ele, porque ele contava mesmo, ele tinha uma técnica e um talento para contar as cartas, ele sabia onde é que estava tudo. Ele sabia o que, você tinha na Mas sua eu mão. jogo todos os jogos de carta. Por mais que você entenda... Não dá para saber tudo, né? Só se você fizer falcatrua. Você sabe onde está, mas não quer dizer que essas cartas vêm para a sua mão para você formar o melhor jogo. Sim. Então eu estava falando sobre o vício. Ela roda demais, né? Falando do Cassino Royale. Ali era um cara viciado. É um cara que estava ali disposto a apostar a vida, se fosse o caso. Então o pôquer, muitas vezes, ele é visto dessa forma. Por exemplo, cassino para mim é um parque de diversão de adulto. Eu gosto de jogar. Eu sei ir para o cassino. Porque no cassino eu estou ali para me divertir. Sabe que não vai ganhar, né? Não vai jogar a vida nas fichas, né? Nunca ninguém vai ganhar de um cassino. Quem falar para você que ganhou do cassino é mentiroso. Por quê? Você joga com o quê no cassino? Você joga com dinheiro? Não joga com dinheiro. Você joga com ficha que você compra. O cara é dono do Banco Central. Ele faz as fichas. Você nunca vai ganhar do cassino, esquece. Essa história de quebrar a banca lenda. Você tem que ir no cassino para você brincar. Então, se você pode perder R$10, você só vai jogar R$10. Se você pode perder R$100, você vai jogar os R$100. Agora, é a diversão. Você está pagando por uma diversão.
Então é isso. Então precisa a gente desmistificar o pôquer. O pôquer é um esporte. Então ali no Cassino Royale tratava-se de um viciado. Então ali podia ser um pôquer, ali podia ser um dominó, ali podia ser uma aposta esportiva. O cara é viciado. O cara pensava que ia ganhar. E não é assim, gente. Não é assim. Porque em tudo na vida você pode ganhar e pode perder. Então, você não vai ganhar em tudo. Então, você só pode apostar ali o que você pode perder. Porque tanto o resultado final pode ser positivo ou negativo. Você pediu para eu mostrar a melhor mão do pôquer. Mas eu acho que você que está assistindo precisa entender primeiro a sequência do pôquer. A menor carta do pôquer é o 2 e a maior carta do pôquer é o Ás. Então, isso é muito simples. Então, qual carta ganha do 5? Se você tem um 5, com qual carta eu ganho de vocês? Qualquer uma depois do 5 até o Ás. Aí você me pergunta, mas qual carta ganha do Ás? O Ás é o melhor? Sim, o Ás é o melhor. Só que no pôquer, primeiro você precisa entender a sequência. E a partir daí, se a gente não formar nenhum jogo, o Ás ganha. Mas se eu tiver um Ás e você tiver um Ás, como a gente desempata? Então vem a segunda carta. Qual é a segunda carta sua? Você tem um Ás e tem uma dama. E eu tenho um Ás e tenho um 10. Quem ganhou o jogo? Você tem um Ás e tem uma dama. E eu tenho um Ás e tenho um 10. Quem ganhou o jogo? Você ganhou, porque no desempate a gente empatou no Ás e no desempate você tem a dama. Então, a partir daí, mas quem ganha do Ás? Quem ganha do Ás é um par. E quem ganha do par, um par qualquer? Por exemplo, você tem um Ás e uma dama, como ficou definido o seu jogo. Quem ganha do Ás é a dama. Um par de 2 ganha do Ás da dama. Então, independente do número, qualquer par ganha do Ás com qualquer outra carta. Então, mas quem ganha do par de 2? Aí a gente volta para a mesma sequência. Qualquer uma das cartas maiores que 2, sendo par, ganha do par de 2. Ou seja, um par de 5, um par de 6, um par de 10, e assim sucessivamente. É assim que funciona o pôquer. Muito bem. Uma coisa que eu gostaria de saber, quando você jogou com o Neymar, quando você jogou com o Ronaldinho, com o Ronaldo Fenômeno, era disputa de campeonato, eram torneios, ou ali era um encontro de amigos? Inclusive, você pode até botar as imagens, que tem as imagens na internet, né? Eu joguei por várias vezes com o Neymar, mas teve uma partida que envolveu diretamente eu e o Neymar, e ali era um torneio em São Paulo, que a inscrição custava R$1.000, e eu estava jogando ali com o Neymar, eu estava jogando com o Ronaldo Fenômeno, eu estava jogando com o próprio Vanderlei Luxemburgo. Que também gosta do pôquer. Que também gosta do pôquer. Eu conheci o Luxemburgo através do pôquer. Pois então você diz é um jogo de estatística e um jogo de psicologia. É um jogo né? de pessoas. Aí a psicologia entra onde? É a cara que você faz quando Nas pega a carta? pessoas, tem a carta do Face Poker, né, que a gente vê, e as suas atitudes. Você tira... Porque um jogo de pôquer, a gente fica ali por 12 horas jogando com as mesmas pessoas. E a gente diz no pôquer que quando passa 30 minutos de jogo, se você não identifica quem são os recreativos, você é o recreativo. Então, isso tudo é vivência. Você falou de Poker Face, né? Que é você não reagir, né? A sua mão. Exato. No Cassino Royale tem outra cena que tem o vilão do filme, é Le Chiffre, o nome dele. E ele tem um tique, um pequeno tique, que na verdade ele é Poker Face o tempo todo. Pega ali a mão, não faz cara de nada. Só que quando a mão dele é muito boa, ele faz uma coisinha assim no olho, involuntário, dá uma tremida no olho, como se fosse um pequeno sorriso. Tem alguns TEL, a gente chama isso de TEL. Pronto, aí isso, que é o que conta, tem né? Alguns TEL básico, porque como eu vou saber dessa informação sua? Por exemplo, você passou a mão no cabelo agora, tá? Eu preciso saber o que você tem quando você passa a mão no cabelo. Então, eu tenho que fazer com que... Estou estressado, né? Eu tenho que fazer com que você mostre suas cartas. Então, às vezes, eu estou pagando. A informação no pôquer, ela tem, muitas vezes, mais
validade do que as próprias fichas. Mais valor que as próprias Às fichas. vezes você perde então, uma rodada é um pra... banco de dados que eu vou criando sobre o que você faz. Quando você fez aquilo, o que você tinha? Por que você fez aquilo? Paga pra ver, Tudo né? no poker tem um porquê. Massa, muito interessante. Tudo viu? no poker tem um porquê. E o Neymar joga bem? O Neymar, ele é o melhor de todos os famosos. Ele é muito competitivo e ele estudou o poker. Mas não Ele é o chegou a ser melhor de campeão de todos. nada, não. Ele já ganhou alguns torneios online. Sim, ele sim. joga no Poker Stars, ele já ganhou. Mas ele é muito bom. Eu já joguei com muitos famosos e ele é o que tem a mão mais pesada, que a gente chama. Ele sabe fazer os movimentos. Porque PokerStars é um reality show? no poker... PokerStars? Que é Não, Poker Stars é um site que você joga poker online. Você Mas pode aí jogar online com não dinheiro tem- fictício. Online você não tem, né? Não. Aí você trabalha muito mais a parte de estatísticas, né? Mas a parte de conhecimento da informação do que você faz. Então, no online você tem... Eu não gosto muito do online, eu não sou adepto do online. Já ganhei alguns torneios online, mas eu sou adepto do live. Né? Porque o live... Online tem como o cara roubar, né? Ou não? Como roubar? Coloca- Não tem. Falcatrua não tem. Os sites são muito seguros. O site é seguro, mas veja bem, eu gosto de acompanhar xadrez, eu não sei jogar muito bem, sei só as regras. O pôquer é uma derivação do xadrez, sabia? Não. As pessoas do xadrez muito migraram para o pôquer. É uma linha bastante semelhante. Por que migraram? Porque o xadrez não dá dinheiro e o pôquer dá. Então as pessoas levaram as expertise das estratégias que tem ali no xadrez para o pôquer. Pronto. Tem um site como se fosse o PokerStars, só que de xadrez, e muitas vezes os Grandmaster, né, que é hoje o maior é o Magnus Carlsen, ele às vezes joga com o pessoal lá. E ele consegue identificar quando o cara está roubando. Só que, veja bem, o site é seguro, o site não deixa você roubar, instalar um robô, que a gente chama um bot, né? Sim. Só que o que o pessoal faz? O pessoal coloca um outro computador com o webcam assistindo a tela do site que é seguro, e esse computador ele interpreta o que está acontecendo na tela e o robô manda, joga essa aqui, joga essa aqui. Aí o Magnus Carlsen percebe, isso aqui não é jogada de gente, isso aqui é jogada de um computador. Ele está fazendo isso aqui para 50 passos na frente, dá certo. Eu já sei que não é gente, né? Então já vou sair do jogo. E ele fazia isso o tempo todo. Sim. Às vezes jogava e um dia desse, ele estava jogando com um cara, ao vivo, na testa a testa, né? E percebeu que o cara estava usando um robô. Foi até um maior Huawei na mídia, porque o cara estava sentado na frente dele e estava usando um robô. Um robô instalado aonde? Imagina aí, um plug instalado no ânus do cara, que vibrava e dava as instruções de onde ele jogar. Fazia um sinal, né? E o Magnus percebeu. Não pode. Esse cara tá jogando com um robô na minha frente. Aí disse, tem alguma coisa enfiada no rabo dele. Investigaram e descobriram. O do online, você tem como instalar software para você obter a informação. Por quê? No online você não joga um torneio. O profissional de poker que joga online, ele joga 20 telas simultaneamente. Joga 20 torneios simultaneamente. Então, eles usam software que vai... Por exemplo, eu marco você lá. Então, ele tem as informações do que você fez naquelas situações. Por exemplo, a gente chama a primeira aposta bet, a segunda aposta tribet, depois forbet, que é 4 vezes. Aí, por exemplo, eu tenho a informação sua que você, 70% das vezes, você larga para tribet. Eu aposto, você me tribeta, se for betar você larga. Então, essas informações conseguem-se ter muito no online. Uma coisa que eu tenho curiosidade, existe alguma coisa que impede o pôquer de se tornar um esporte da Olimpíada, como tem o xadrez? O pôquer, ele vem sendo bastante, digamos que, cobiçado, até pelo Conselho, para se tornar um esporte olímpico também. E está bem perto, não está longe, não. Muito eu acho bem. que nas próximas Olimpíada ou na que vem após, com certeza o pôquer deve estar presente. Eu acho interessante essa discussão de o que é esporte e o que é jogo. Porque, às vezes,
se mistura um pouco, né? Porque vamos O esporte ele tem que ser considerado esporte. Pois e é. o poker, tal como o xadrez, ele é considerado esporte da mente. Esporte da mente, né? Como pode ser? Porque foi comprovado que o poker tem estratégia. O poker não depende só das cartas. O poker, se jogar nós três aqui por 24 horas, dificilmente eu não sairei vencedor. Entendeu? Então, a médio e longo prazo, eu sempre vou ganhar de vocês. Por quê? Porque eu tenho mais informações que vocês. Eu tenho mais expertise. Então, por isso que o poker é um esporte. Sim. É um Diferente esporte da mente. Então, as atitudes, as ações, então ele é considerado um esporte da mente. Não é apenas um jogo de sorte, Não né? é apenas um jogo de sorte. Exato. Muito bem, deixa eu voltar aqui para a questão do Asa. Duas perguntas que eu preciso lhe fazer. Eu sei que você não é o responsável, o presidente do clube, ele não é responsável pela administração do estádio, né? Eu sei que isso é uma coisa que pode ser se fazer uma parceria e procurar encontrar uma resolução para um problema. E a gente sabe que ao longo dos anos o gramado do estádio municipal tem sido uma dor de cabeça, tanto para quem administra o estádio, como para quem é o presidente da equipe, seja do Asa, seja do Cruzeiro, seja dos clubes que vêm jogar fora. E eu queria saber, existe alguma coisa que vai ser feita com relação ao gramado do estádio municipal? E a outra pergunta, porque eu sei que você está também com outro compromisso, né, para ir para uma rádio, para uma entrevista, o que eu lamento muito, que eu queria estender mais esse bate-papo, mas a gente vai ter uma parte 2 dessa entrevista com o Rogério Siqueira. Isso é mais a volta da nossa temporada do Papa Milanesa. E a outra pergunta é: quando se inicia a formação do elenco? A gente já vai encontrar, a partir da segunda quinzena de novembro ou da segunda quinzena de dezembro, um elenco já treinando, um elenco já sendo mostrado para a torcida arapiraquense para o biênio 23 e 24, presidente? Wendel, primeiro deixar muito claro que a administração do Estado ela é municipal. Exato. Ela é da prefeitura. E, às vezes, as pessoas metem o pau, metem o sarrafo. E eu queria deixar muito claro que custeio também é da prefeitura. É a prefeitura que paga a energia, é a prefeitura que paga os funcionários, é a prefeitura que paga a manutenção. E isso, às vezes, é visto como uma obrigação, porque tem que fazer. Então, as pessoas cobram, às vezes, de uma forma enérgica e esquecem que eles estão fazendo bastante coisa. Né? Então, temos o problema do gramado, entre outros problemas. E já está agendado com o prefeito Luciano para qualquer que seja a diretoria executiva que venha assumir na sexta-feira à noite, né, amanhã à noite, uma reunião para o sábado à tarde, no gabinete do prefeito, né, para estar discutindo a situação do Estado municipal. Porque, como você falou, tem que fazer algumas melhorias no estádio, né, e o prefeito quer nos escutar também, né, para saber quais são as necessidades e está disposto a ajudar. Ele já deixou muito claro, eu tive uma reunião com ele essa semana, né, para falar do pleito que iria acontecer, e todos nós sabemos que ele é 100% Asa, né, que as melhores fases do Asa foram nas gestões dele, e ele tem bastante interesse, sim, em ajudar, em recuperar e melhorar o estádio, né? E nós tivemos agora na nossa gestão um pessoal que toma conta do gramado de todas as arenas, as maiores arenas do nível nacional, que toma conta também do gramado dos times da capital, né? Que vieram aqui, fizeram toda uma análise e já existe um orçamento para isso. Né, que é o pessoal da Granville, salvo engano, a empresa, que é a maior empresa do Brasil nesse segmento. Né? Então, existe, sim, o interesse da prefeitura em estar dando as melhorias necessárias para o Estado. Então, isso aí a gente tem que tirar o chapéu e, de antemão, já agradecer ao prefeito Luciano e todos que fazem ali, o secretário Benilton, né, e todos que fazem ali a Prefeitura Municipal de Arapiraca, que é o grande incentivador, e sempre foi. Não existe Asa sem prefeitura. Com certeza. Não existe. Como sem o Asa, sem o Coringa também, né? Exatamente. Sem o Grupo Coringa. Exatamente. E quanto à questão de elenco? A questão de elenco, Wendel, começa-se pelo técnico, né? Então, se a nossa gestão ela realmente for a diretoria que vai assumir, então
a minha primeira atitude vai ser contratar um técnico para, junto com o técnico, fazer o planejamento da temporada. Já tem um nome? Oi, temos alguns nomes, sim, porque eu vinha sendo o diretor de futebol, né, vice-presidente de futebol, e óbvio que já temos alguns nomes, né, nomes cobiçados, mas eu posso te falar o perfil. Né? Nós precisamos de um técnico que tem um bom currículo, né? Um técnico que consiga mudar dentro de um jogo com 3, 4 vezes uma formação diferente, com os mesmos jogadores. Nós precisamos de um técnico que tenha acessos, né? Que isso é muito importante, porque a gente quer montar um time forte. É um time para ser campeão alagoano, é um time para ser campeão da Copa Alagoas, é um time para chegar bem longe numa Copa do Nordeste, numa Copa do Brasil e, com certeza, ter o acesso para a Série C do ano que vem no Campeonato Brasileiro. Essas vitórias vão fazer com que o Asa, como você bem falou no início, se pague, né? E ele se pagando dessa maneira, ele vai ter como ter elenco, treinador, vai ter como ter material esportivo de qualidade, vai ter como fazer do torcedor um parceiro. Isso, Endo. Eu queria só abrir um parênteses, que nós temos um planejamento também que vai maior do que o time, que é um planejamento de, primeiro, qual é a nossa missão. Você perguntou do técnico, mas nossa missão número 1 é tirar as certidões do clube. Certidões negativas. As certidões negativas, ou seja, é fazer acordo com o FGTS, é fazer acordo do INSS, né, que são as certidões que estão faltando para o clube. A partir daí, nós vamos trabalhar para poder conseguir a chancela da CBF de clube formador de atletas. Por quê? Clube empresa? Não, clube formador de atletas. Não tem nada a ver com empresa, não tem projeto para o clube, para a SAF. Cuidado, a informação tem que ser muito clara. Sim, sim. É clube formador. Os clubes que têm essa chancela, ele pode ter investimentos de ordem federal, através do Ministério do Esporte, através de emendas de um deputado federal, através de emendas de um senador. Ele consegue restituir empresas que investam no clube através do imposto de renda. Ele pode trazer investimentos internacionais e ele nos dá o mais importante, que é a segurança de investir numa base. Por quê? Porque hoje o que acontece? O que aconteceu depois da Lei Pelé? O clube qualquer investe ali num atleta e vem um empresário, leva o atleta antes dele se profissionalizar e aí não ficou nada para o clube. Então, se o clube ele é certificado de clube formador, ele pode ter ali 7, 8 anos de idade, 10 anos de idade. Se vier um clube qualquer para levar o jogador, tem que comprar. Tem que ressarcir o clube formador de pelo menos 200 vezes o que foi investido ali na formação do atleta. Então, isso é um dos grandes projetos que nós temos nessa gestão, que é tirar a chancela de clube formador. Você se preparou para ser presidente do ASA ou sua vasta experiência como administrador de suas empresas, como administrador de um competidor a nível internacional do pôquer, já lhe qualificaram para isso? Wendel, eu nunca sonhei, eu nunca tive em meta minha um dia ser presidente do ASA. Mas essa sua participação mas eu efetiva e ativa não lhe levaria a isso de todo jeito? Eu sou preparado para a vida. Eu sou empresário no segmento de cachaça. Eu sou o maior distribuidor de fibra ótica do Brasil. Né? Eu sou empresário no ramo de moda. De moda, de roupas. Né? Então, eu sou um empresário de muitas situações. Eu fui gerente do Ela Atacadista aqui em Arapiraca, assim que chegou. Eu fui gerente da Luna, ou seja, eu trabalhei com ovos. Né? O ovos, você tem que ter um planejamento de 2 anos, porque você faz o planejamento da compra do pintinho que vai pôr que a galinha vai pôr o ovo depois de 18 semanas e vai colocar ali por 80 semanas. Então, eu sou acostumado com planejamentos. E se eu tenho esses cuidados com as minhas empresas, né? Eu fui executivo da Ambev por muito tempo, que é aí de onde vem a principal formação. Eu trabalhei com biscoito,
né, na abertura do Biscoito Mabel em Sergipe, eu era responsável pela abertura de distribuidores no Nordeste. Então, eu tenho experiência de vida, eu tenho experiência administrativa, executiva. Então, se eu faço pelas minhas empresas, eu cuido do que é meu, imagino do que é dos outros. Porque o ASA não é meu, não. O ASA não é da diretoria. O ASA é de Arapiraca, o ASA é da torcida. Entendeu? Maior que o ASA é só a cidade de Arapiraca. Porque o ASA, para mim, depois da cidade de Arapiraca, o ASA é o maior patrimônio que a nossa cidade tem. Né? E eu devo muito a Arapiraca. Né? Eu me considero filho de Arapiraca, eu cheguei aqui com 7 anos de idade. Né? Eu venho de São Paulo, então eu cresci e tudo que eu tenho, eu devo à cidade de Arapiraca. E eu vi nessa minha passagem na diretoria que eu posso ajudar muito esse clube. Né? Eu tenho muitas amizades, eu sou amigo do presidente da CBF. A gente jantava em São Paulo, através do Vanderlei Luxemburgo, através do Dr. Paulo Castillo, que é procurador do Estado de São Paulo, que foi o criador do Torcida Única. Eu tenho amigos no mundo do futebol que podem nos ajudar aqui também. Entendeu? Então, eu acho que eu posso colaborar e eu sempre quis retribuir tudo que a Arapiraca me deu de oportunidades. E eu vejo que o ASA é uma dessas portas que eu posso retribuir. Então, eu quero dizer a você, torcedor, que está nos assistindo aí, que não vai faltar empenho. Então, se eu já fiz muito pelo ASA, agora eu vou fazer mais ainda. Então, para que fique claro para toda a torcida, a não permanência do Igor na diretoria é uma decisão única e exclusiva dele. Única e exclusiva dele. Não houve tapete puxado, como algumas pessoas falaram em locais. Quiser, isso não aconteceu. O Igor é meu amigo há mais de 10 anos. E na hora que ele quiser, ele é muito bem-vindo. E se não tiver espaço, eu abro espaço. O Igor sempre vai ter uma cadeira do meu lado. Ótimo. Enquanto eu for gestor do ASA, entendeu? O Igor sempre vai ter uma cadeira cativa do meu lado, sempre, sempre. Para poder deixar esse ASA maior, houve essa exigência das pessoas que se aproximaram, que aceitaram a sua procura, o seu convite, o seu pedido de apoio para o ASA, para o investimento financeiro, de que o Rogério Siqueira, o empresário Rogério Siqueira, fosse o nome do presidente do ASA. Exato, que fique muito claro, Wendel, não foi que tinha que o Igor sair. Não teve isso em momento nenhum. E eu nunca seria a favor disso. Certo? Foi que é natural em toda gestão ter uma mudança de cadeiras. Uma mudança de cadeiras. Parte, entendeu? Porque o ASA que não é precisa meu. ser uma dança de cadeiras, e sim uma mudança, né? Uma mudança de cadeiras. Porque o ASA não é meu, o ASA não é do Igor. O ASA é um patrimônio de Arapiraca. É um patrimônio do Estado de Alagoas. Né? O ASA é muito. Então, como eu fui buscar a responsabilidade dessas pessoas, e eu achei justo a parte deles, porque é uma situação que eu tinha, para que eu vou ser presidente do ASA? Eu tenho que tocar a minha vida, o meu negócio, as minhas coisas. Eu posso ajudar o ASA sem precisar estar na responsabilidade da presidente executiva, como eu estava agora, entendeu? Então, isso não é uma coisa que eu almejo, não é uma coisa que eu quero para mim. Não é uma vaidade. É uma coisa que o ASA precisa nesse momento dessa força, dessa sustentabilidade financeira. Então, na verdade, não foi contra o Igor. O Igor não serve. Não teve nada a ver com isso. Foi, tá bom, você quer a minha ajuda financeira, eu vou ajudar. Você está junto? Tá. Mas porque você não é o responsável que assina. Então, a única coisa que mudou foi isso. Você quer que eu venha? Foram 15 nomes que nós conseguimos juntar. Por enquanto. Então, por enquanto. E mais vão seguir. E eu acho que eu fiquei sem chão. Como é que eu vou dizer, não, eu não aceito... Espera aí, você está dizendo que é para eu me comprometer para colocar, se precisar 10 mil, se precisar 100 mil, se precisar R$1 milhão. E você está dizendo que não topa pegar a caneta para assinar. Então eu fiquei totalmente sem chão e coloquei meu nome à disposição do E não há clube. culpa sua nisso, né? Não há culpa sua nisso. Uma determinação a ser seguida. Eu também não me eximo de culpa, porque eu podia dizer, não, eu não aceito, tal, mas eu seria irresponsável de dizer isso. Eu seria irresponsável, porque eu acho que o ASA está maior do que qualquer vaidade. Exatamente. Entendeu? E se a gente quer ajudar, a gente tem que ajudar no que der para ajudar. Então, eu estou lá no ASA hoje colocando o meu nome à disposição como presidente, como eu estive como diretor de futebol, que nem estava no papel, mas estava ali para ajudar.
que lá, ali dentro a gente era financeiro, a gente era um pouco de tudo, e se precisar cortar a grama do campo, eu vou cortar, não tenho nenhum problema, não. Se precisar lavar o chão, eu vou lavar. Eu só não sei, gente, lavar roupa e me virar na cozinha para fazer arroz, feijão. Eu sei fazer no máximo macarrão, mas o que precisar, eu não tenho vaidade com nada. Né? Eu não tenho vaidade com nada. Então, o que for melhor para o Asa, eu estou à disposição para ajudar no que for preciso. Para a gente encerrar, amanhã, às 19h30, o senhor deve ser aclamado como presidente 2023-2024 do Asa Arapiraca. À frente do Asa, como presidente, qual será o seu primeiro ato como presidente do Asa de Arapiraca? Olha, em primeiro é dizer que eu sou Asa e eu estou lá, quer seja a nossa chapa seja aceita ou não, porque o que tem de efetivo é a chapa do Conselho Deliberativo, que eu faço parte, certo? E pode ser que na hora alguma coisa mude, qual é o problema, não vejo problema nenhum. Eu quero dizer que eu sou Asa incondicionalmente. Então, a partir do momento, caso eu venha a ser presidente, certo? Primeiro, fazer algumas homenagens, que são salutáveis, e depois é trabalho, é cair em campo, e o que eu posso dizer para o torcedor é responsabilidade à frente do clube não vai faltar. Isso aí você pode ter certeza. Rogério, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria muito de esticar bem mais essa conversa. Eu sei que o professor Felipe também gostaria, mas a gente ele vai assumir logo como presidente. E no próximo mês a gente já faz a parte 2 desse bate-papo com o Rogério Siqueira, porque aí eu quero procurar extrair mais coisas, porque à medida que a gente coloca isso no ar, as pessoas que assistem ficam muito felizes e eu vi uma aceitação muito grande do seu nome. Eu não vi ninguém fazendo carinha, se fosse... Não, eu vi todo mundo dizendo que legal, um cara que conhece muito, que sabe muito, que tem como trazer muito para o Asa. Então, eu lhe desejo sorte, né? Porque eu acho que dizer isso é só um clichê. Eu acho que a competência é que faz a gente chegar em determinados locais, né? Se você não for competente no pôquer, a sorte não vai te fazer ganhar nada. Tem que ter competência, psicologia e a vivência de anos fazendo aquilo. Então, eu lhe desejo muito sucesso à frente do Asa de Arapiraca. Me ponho à disposição, sempre que precisar de alguma coisa para um locutor, para fazer aquela coisa na rua, no carro de som, dentro do campo, como fiz na final do Alagoano. E conto comigo, porque o locutor do Povão é Asa. Tive um pai como goleiro do Asa, tenho um irmão jornalista que vai estar na sua equipe também, então jamais eu vou querer ficar de fora, vou querer estar ajudando de alguma maneira. Professor Felipe, sua consideração para o Rogério, porque ele tem que seguir para uma entrevista na rádio. Vá lá, seja muito feliz, vai dar certo, né? O Fé em Asa Deus. merece, é um cara muito competente. Eu não conheci, seus amigos são, mais uma vez, são os amigos, são os caras mais incríveis que eu já vi. Esse cara só tem amigo... São encantadores. Só tem amigo massa, o Asa só tem a ganhar mesmo. Presentes que a vida nos dá. Obrigado, Felipe. Obrigado, Wendel, por essa oportunidade. A gente que agradece, tenho certeza. E eu já fico no compromisso. Não poderia voltar de forma melhor, independente de qualquer coisa que aconteça amanhã, você pode marcar no próximo mês, qualquer dia que você quiser, que eu venho para cá sem relógio. Sem outros compromissos. É isso que tem que acontecer. Certo? Até porque ele já vai voar no sábado, vai viajar no sábado eu também. viajo na segunda-feira segunda. E volto no próximo sábado. No próximo sábado. Já fica uma semana fora. Então, realmente, a gente precisa poder alcançar a agenda dele. Vai com Deus. Muito obrigado por esse presente. E você que está ligado aí no Papa Milanesa, aguarde. Quando a gente colocar no ar aí, vai ser muito show essa entrevista. Viu? Tamo junto. Boa noite para você, gente. Valeu. Um abraço. Valeu.